Ela foi rejeitada no encontro às cegas. Baixou a cabeça para sair envergonhada, até que a filha do milionário se aproximou, puxou levemente sua blusa e perguntou: "Podemos ficar com você?" E, naquele instante, o coração dela quase parou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Laura sabia que estava cometendo um erro no momento em que viu o olhar de Diego percorrendo seu corpo com desaprovação mal disfarçada. Ela estava sentada à mesa de um restaurante italiano nos Jardins, em São Paulo, usando o vestido azul marinho que Camila havia jurado ser perfeito. As mãos tremiam levemente enquanto segurava o cardápio, fingindo ler as opções, mas, na verdade, tentando processar a frieza nos olhos do homem à sua frente. Diego não havia dito nada ainda, mas o silêncio entre eles já gritava tudo que ela precisava saber. Ele pediu vinho, sem perguntar se ela queria. Respondeu ao celular 2 vezes nos primeiros 10 minutos. E quando finalmente decidiu olhar para ela de verdade, foi apenas para dizer com um sorriso que não chegava aos olhos que ela era diferente do que ele esperava. Diferente. A palavra pairou no ar entre eles como uma sentença. Diferente como? Laura perguntou, tentando manter a voz firme. Diego se recostou na cadeira, girando a taça de vinho entre os dedos. Só diferente. A Camila me mostrou umas fotos suas, mas... Ele deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Laura sentiu o rosto esquentar. Ela sabia exatamente o que ele estava dizendo sem dizer. As fotos que Camila tinha dela eram de 2 anos atrás, antes do período mais difícil da sua vida, antes de trabalhar 2 turnos para pagar as contas, antes do cansaço se instalar permanentemente sob seus olhos, antes de desistir de tentar impressionar qualquer um. Ela baixou o cardápio, as mãos agora firmemente entrelaçadas no colo, escondendo o tremor. "Entendo", ela disse, e odiou como sua voz soou pequena. "Olha, sem ressentimentos, tá?" Diego continuou, como se estivesse fazendo um favor. "É que eu sou muito direto. Prefiro não perder tempo quando não há química. E bem..." Ele gesticulou vagamente entre os dois. "Não tem, né?" Laura engoliu em seco. Queria dizer que química precisava de mais de 15 minutos para se desenvolver. Queria dizer que ele nem ao menos havia tentado. Queria dizer que ela também não estava sentindo nada além de uma vontade crescente de desaparecer, mas não disse nada. Apenas assentiu, porque discutir não mudaria o fato de que ele já havia decidido. Diego pegou a carteira, tirou algumas notas e as deixou sobre a mesa. "Isso deve cobrir a minha parte. E olha, sem mágoas, viu? Você parece ser gente boa. Só não é o meu tipo." Ele se levantou, ajustou o paletó e saiu sem olhar para trás. Laura ficou ali, sozinha à mesa, observando as pessoas ao redor continuarem suas conversas, suas vidas, como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse ali, despedaçada em silêncio. O garçom passou e ela evitou o olhar dele. Não suportaria ver pena nos olhos de um estranho. Pegou a bolsa, pronta para sair daquele lugar o mais rápido possível, quando ouviu uma voz infantil. "Você é muito bonita." Laura ergueu os olhos e viu uma menina de uns 7 anos, cabelos loiros presos em um coque frouxo, usando um vestido vermelho com um laço enorme. Ela estava parada ao lado da mesa, segurando um ursinho de pelúcia, os olhos arregalados e curiosos. "Obrigada", Laura conseguiu dizer, tentando esboçar um sorriso. "Por que você está triste?" a menina perguntou, inclinando a cabeça. Laura piscou, surpresa com a franqueza. "Eu não estou triste." "Está sim. Eu vi. Aquele homem foi embora e você ficou com cara de quem vai chorar." As palavras da menina, ditas com tanta simplicidade, quase quebraram a barreira que Laura estava tentando manter. Ela respirou fundo. "Às vezes as coisas não saem como a gente espera", ela disse, mais para si mesma do que para a criança. "Meu pai diz a mesma coisa", a menina respondeu. "Mas ele também diz que quando uma coisa ruim acontece, às vezes é porque uma coisa boa está vindo." Laura sorriu de verdade dessa vez, tocada pela sabedoria inocente.
Seu pai parece ser muito sábio. Ele é. A menina concordou animada. Então, sem qualquer aviso, perguntou: podemos ficar? O quê? Eu e meu pai. Podemos ficar aqui com você? Você parece sozinha e eu não gosto quando as pessoas ficam sozinhas. Antes que Laura pudesse responder, um homem se aproximou apressado, claramente procurando pela menina. Manuela, quantas vezes eu já te falei para não sair correndo assim? Ele disse, mas sua voz era mais preocupada do que brava. E então ele parou. Parou e olhou para Laura como se estivesse vendo um fantasma. Laura o encarou de volta, e algo em seu peito se apertou. Ela conhecia aquele rosto. Não conseguia colocar de onde, mas conhecia. Os olhos castanhos, a forma como ele passava a mão pelos cabelos quando estava nervoso, o jeito como inclinava a cabeça levemente para o lado quando estava processando algo. Laura, ele disse, e a voz dele era cheia de incredulidade. Sim, ela respondeu, ainda tentando lembrar. Desculpe, A gente se conhece? Ele riu, mas era uma risada suave, quase nostálgica. Marcelo Andrade, você foi minha professora particular de matemática. Faz... o quê? Uns 10 anos? A memória atingiu Laura como uma onda. Marcelo, o garoto tímido que ela havia ajudado a estudar para o vestibular quando ela ainda estava na faculdade e dava aulas particulares para pagar as contas. Ele era só um adolescente na época, lutando para entender cálculo e geometria. E agora estava ali, um homem feito, vestindo um terno impecável, com uma filha que o olhava com adoração. Marcelo, ela repetiu, ainda processando. Meu Deus, você mudou tanto. Para melhor, espero, ele brincou. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança da aparência. Definitivamente para melhor. Laura disse, e foi sincero. Manuela puxou a mão do pai. Pai, ela estava sozinha. Podemos jantar com ela, por favor? Marcelo olhou para a filha, depois para Laura, e então para a mesa vazia onde ele estava sentado do outro lado do salão. Manuela, a gente não pode simplesmente... Mas ela estava triste. Manuela insistiu. E você sempre diz que a gente tem que ser gentil com as pessoas, e ela foi sua professora. Isso quer dizer que ela é importante. Laura viu Marcelo hesitar, e algo em seu peito se partiu um pouco mais. Ele ia recusar, ia ser educado, dizer que foi bom vê-la e sair. E ela ficaria ali, sozinha de novo, com a humilhação de Diego ainda queimando sua pele. Não precisa, ela disse antes que ele pudesse falar. Eu entendo. Estava só indo embora mesmo. Marcelo a olhou nos olhos e por um momento o restaurante inteiro desapareceu. Era só eles dois e algo não dito pairando no ar. Você jantou? Ele perguntou. Não, Então jante conosco. Ele interrompeu. E havia uma firmeza em sua voz agora. Por favor, seria bom conversar. Faz muito tempo. Laura olhou para Manuela, que a observava com esperança estampada no rosto. Olhou para Marcelo, que estendia a mão como se estivesse oferecendo mais do que apenas uma refeição. E então olhou para o lugar vazio onde Diego havia estado e tomou uma decisão. Tudo bem, ela disse. Eu adoraria. Manuela soltou um gritinho de alegria e pegou a mão de Laura, puxando-a da cadeira. Você vai ver, a gente é muito divertido. Meu pai conta piadas ruins, mas eu finjo que são engraçadas porque eu amo ele. Marcelo riu, corando levemente. Obrigado pela lealdade, filha. Eles se moveram para a mesa de Marcelo, maior e mais reservada, perto da janela que dava para a rua iluminada. O garçom apareceu imediatamente, trazendo mais um lugar. Laura se sentou, ainda tentando processar a reviravolta da noite. 10 minutos atrás, estava pronta para sair correndo daquele restaurante e nunca mais aceitar um encontro às cegas. E agora estava sentada com um antigo aluno que havia se tornado um homem impressionante, e sua filha encantadora que a olhava como se fosse algo precioso. Então, Marcelo disse depois que o garçom trouxe água e refrescou os copos. Você ainda dá aulas? Laura balançou a cabeça. Não,
Parei há alguns anos. Agora trabalho como assistente administrativa numa empresa de logística. Não é glamouroso, mas paga as contas. Você era uma professora incrível, Marcelo disse, e havia sinceridade em sua voz. Eu nunca teria passado no vestibular sem você. Aliás, eu nunca te agradeci direito. Você não precisa... Preciso sim, ele insistiu. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, quando eu mesmo não acreditava. Laura sentiu os olhos arderem. Fazia tanto tempo desde que alguém havia falado com ela assim, desde que alguém havia visto valor no que ela fazia. E você? Ela perguntou, desviando o foco. O que você faz agora? Tecnologia, Marcelo respondeu. Tenho uma empresa de desenvolvimento de software. A gente trabalha principalmente com soluções para o setor financeiro. Impressionante. É trabalho, ele disse dando de ombros. Mas me permite ter tempo com a Manu. Isso é o que realmente importa. Manuela, que estava desenhando no guardanapo com uma caneta que pegou da bolsa do pai, ergueu os olhos. Meu pai é o melhor pai do mundo, ela declarou. Eu não duvido, Laura disse sorrindo. E ali, naquela mesa, com a luz suave do restaurante iluminando os rostos de Marcelo e Manuela, Laura sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. O jantar fluiu de uma forma que Laura não esperava. Manuela era uma tagarela adorável, contando histórias sobre a escola, sobre a melhor amiga que se mudou para o Canadá, sobre o cachorro que ela queria, mas o pai ainda não tinha deixado ter. Marcelo ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo nos momentos certos, e Laura observava aquela dinâmica com algo apertado no peito. Havia amor ali, tanto amor que era quase palpável. Quando Manuela finalmente se cansou de falar e começou a desenhar de novo, Marcelo se virou para Laura. Desculpa pela invasão, ele disse baixinho. Eu vi quando aquele cara saiu e vi a sua cara, eu ia só, não sei, talvez passar pela mesa e dizer oi. Mas a Manu foi mais rápida. Laura sentiu o rosto esquentar. Foi tão óbvio assim que você estava arrasada? Marcelo perguntou gentil. Um pouco, mas só para quem estava prestando atenção. E você estava prestando atenção? Ele hesitou, mexendo no guardanapo. Eu te reconheci assim que entrei no restaurante. Você estava rindo de alguma coisa no celular enquanto esperava, e eu fiquei paralisado, porque faz 10 anos, Laura. 10 anos e você continua exatamente como eu lembrava. Eu duvido, Laura disse, tentando fazer piada. 10 anos é muito tempo. Não para algumas coisas, Marcelo respondeu, e havia algo em sua voz que fez o coração de Laura acelerar. Manuela ergueu os olhos do desenho. Pai, você está vermelho. Marcelo tossiu, corando ainda mais, e Laura riu. Foi uma risada genuína, leve, e ela percebeu que não ria assim há semanas, talvez meses. Sua filha é muito observadora, Laura comentou. Ela herdou isso da mãe, Marcelo disse, e então sua expressão mudou. Ficou mais séria, mais distante. Laura percebeu a mudança imediatamente. A mãe dela faleceu, Marcelo completou, a voz baixa. Quando a Manu tinha 3 anos. Complicações no parto da segunda gravidez. A gente perdeu as duas, a Júlia e o bebê. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura não sabia o que dizer. Desculpas pareciam vazias. Condolências pareciam insuficientes. Então ela apenas estendeu a mão e tocou a dele, que estava apoiada na mesa. Marcelo olhou para a mão dela sobre a sua e então para o rosto dela. Eu sinto muito, Laura disse finalmente. Eu também, ele respondeu. Todos os dias. Manuela, alheia à gravidade da conversa, mostrou o desenho que tinha feito. Era uma representação colorida dos 3 à mesa, com rabiscos que supostamente eram as taças de vinho e os pratos de comida. Olha, somos nós! Laura pegou o guardanapo, observando os traços infantis com cuidado. Está lindo, Manu. Você pode ficar com ele, a menina ofereceu, para você lembrar de hoje. Eu vou guardar com muito carinho, Laura prometeu, dobrando o guardanapo e colocando-o na bolsa. Quando o garçom trouxe a sobremesa,
Manuela estava lutando para manter os olhos abertos. Marcelo a pegou no colo e ela se aconchegou contra o peito dele, o ursinho de pelúcia apertado entre os dois. Acho que alguém passou da hora de dormir, Marcelo disse sorrindo. Eu não tô com sono, Manuela murmurou, mas os olhos já estavam fechados. Laura observou a cena e algo dentro dela se partiu e se curou ao mesmo tempo. Partiu porque ela nunca teve isso. Nunca teve uma família, um pai que a segurasse assim, alguém que a fizesse sentir segura. E se curou porque estava ali, testemunhando, fazendo parte, mesmo que apenas por uma noite. Eu deveria ir, Laura disse pegando a bolsa. Não, Marcelo disse rápido demais. Então mais suave. Quer dizer, você não precisa ir ainda, a menos que queira. Eu não quero, Laura admitiu, mas você tem que levar a Manu para casa. Eu sei, mas... Ele hesitou, ajustando a filha nos braços. Você pode me dar seu número? Eu gostaria de, não sei, tomar um café, conversar mais. Sem a Manu interrompendo a cada 5 minutos. Laura sorriu. Eu adoraria. Eles trocaram números e quando Marcelo se levantou para sair, Laura percebeu o quanto ele era alto. Alto e sólido, mas com uma gentileza nos olhos que contrastava com a força física. Obrigado, ele disse, por aceitar o convite da Manu, por ficar, por ser você. Laura não sabia o que responder a isso. Então, apenas acenou enquanto ele saía, carregando a filha adormecida. E quando ficou sozinha de novo, não sentiu a mesma humilhação de antes. Não sentiu o vazio. Sentiu algo diferente. Algo perigosamente parecido com felicidade. Nos dias que se seguiram, Laura não conseguiu parar de pensar naquela noite. Camila ligou no dia seguinte pedindo desculpas 1000 vezes por ter arranjado o encontro desastroso com Diego. Laura a perdoou, mas não contou sobre Marcelo. Ainda não. Era muito novo, muito frágil, e ela tinha medo de que falar sobre isso em voz alta fizesse desaparecer. Marcelo enviou uma mensagem na terça-feira. Apenas um "Oi, como você está?" Simples, mas que fez o coração de Laura dar um salto. Eles conversaram durante toda a semana. Mensagens curtas durante o dia, quando ele estava entre reuniões e ela estava no intervalo do trabalho. Mensagens mais longas à noite, quando Manuela já estava dormindo e ambos tinham tempo para realmente conversar. Ele contou sobre a empresa, sobre os desafios de criar uma filha sozinho, sobre como ainda sentia falta de Júlia, mas estava aprendendo a viver com a ausência. Laura contou sobre o trabalho que não a realizava, sobre a solidão que havia se tornado sua companhia constante, sobre os sonhos que havia deixado de lado em algum lugar do caminho. Na sexta-feira, ele ligou. "Oi", ele disse, e Laura podia ouvir o sorriso na voz dele. "Oi", ela respondeu, se acomodando no sofá. "A Manu não para de falar de você. Ela quer saber quando vai te ver de novo. E você?", Laura perguntou ousada. "Você quer me ver de novo?" "Mais do que deveria", Marcelo admitiu. "Muito mais." Laura sentiu o coração acelerar. "Então me vê. Amanhã?", ele sugeriu. "Podemos ir no parque com a Manu. Ela adora o Ibirapuera. E depois, se você quiser, a gente pode jantar de novo. Só nós dois dessa vez. Minha mãe fica com ela." "Eu adoraria." No sábado, Laura acordou com aquela ansiedade boa, a que fazia o estômago revirar de expectativa. Escolheu uma roupa casual, uma calça jeans clara e uma blusa branca simples e prendeu o cabelo em um coque frouxo. Quando chegou ao parque, Marcelo e Manuela já estavam esperando. A menina correu até ela assim que a viu. "Laura, você veio!" "Claro que vim", Laura disse, se abaixando para abraçar a menina. Não perderia por nada. Marcelo se aproximou e eles se cumprimentaram com um abraço rápido, mas que durou 1 segundo a mais do que seria apenas amigável. "Você está linda", ele disse baixinho. "Você também", Laura respondeu, e era verdade. Ele estava casual,
com uma camiseta preta e jeans, mas havia algo nele que a deixava sem ar. Passaram a tarde inteira no parque. Manuela corria de um lado para o outro, mostrando tudo para Laura como se fosse a primeira vez que via aquilo. O lago, os patos, a área de brinquedos. Marcelo e Laura caminhavam lado a lado, e às vezes suas mãos se tocavam, breves roçares que enviavam eletricidade por todo o corpo de Laura. Quando Manuela finalmente se cansou, eles se sentaram num banco perto do lago. A menina se acomodou entre os dois, a cabeça apoiada no colo de Laura. Ela te adora, Marcelo disse observando a filha. Eu também adoro ela, Laura respondeu passando a mão pelos cabelos de Manuela. Laura? Sim, eu sei que a gente se reencontrou faz só uma semana. E eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu não consigo parar de pensar em você. Laura olhou para ele e viu vulnerabilidade ali, medo, esperança. Eu também não consigo parar de pensar em você, ela confessou. Então a gente tenta? Marcelo perguntou. Ver no que isso pode dar? Laura olhou para Manuela, que dormia tranquila em seu colo. Olhou para Marcelo, que a observava como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. E então pensou em Diego, na humilhação, na solidão. E percebeu que tudo aquilo tinha sido necessário, porque a havia levado até ali, até eles. A gente tenta, ela disse. E quando Marcelo sorriu, Laura soube que tinha tomado a decisão certa. Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Laura. Ela e Marcelo se viam sempre que podiam, equilibrando os horários de trabalho dele, a rotina escolar de Manuela e o emprego de Laura. Jantares na casa dele se tornaram frequentes, e Laura começou a conhecer cada canto daquele apartamento amplo na região dos jardins. A estante cheia de livros infantis que Marcelo lia para Manuela todas as noites. A cozinha moderna, onde ele preparava panquecas aos domingos, a varanda com vista para a cidade, onde eles tomavam vinho depois que a menina dormia. Laura também conheceu Dona Cecília, a mãe de Marcelo, uma senhora elegante de cabelos prateados, que a recebeu com um abraço apertado e finalmente alguém que faz meu filho sorrir de novo. Conheceu os amigos dele, empresários e desenvolvedores de software, que falavam sobre tecnologia e investimentos, mas que também riam alto e faziam piadas terríveis. E aos poucos, Laura foi se permitindo fazer parte daquele mundo. Um mundo tão diferente do seu, mas que a acolhia com uma facilidade que a surpreendia todos os dias. Manuela se apegou a Laura de uma forma que tocava e assustava ao mesmo tempo. A menina pedia para Laura ir buscá-la na escola. Queria que ela ajudasse com a lição de casa. Insistia que Laura ficasse para dormir nos fins de semana. E Laura, que nunca se imaginou no papel de figura materna, descobria que gostava daquilo. Gostava de pentear os cabelos de Manuela, de ouvir suas histórias sem fim, de ser a pessoa que a menina procurava quando estava triste ou animada. Numa quinta-feira à noite, Laura estava na sala do apartamento de Marcelo, ajudando Manuela a montar um quebra-cabeça, quando o celular dela tocou. Era Camila. Oi, Cami. Laura atendeu, afastando-se um pouco para não atrapalhar a concentração de Manuela. Laura, onde você está? Faz semanas que a gente não se vê. Camila reclamou, mas havia humor na voz. Eu sei, desculpa. Tenho estado ocupada. Ocupada com quem? Camila provocou. Porque você está diferente, mais leve, e eu quero saber quem é responsável por isso. Laura olhou para Marcelo, que estava na cozinha preparando o jantar, e sorriu. É complicado. Complicado bom ou complicado ruim? Muito bom, Laura admitiu. Eu vou te contar tudo, prometo, mas ainda não. Deixa as coisas se assentarem um pouco. Tá bom, mas eu quero detalhes em breve, Camila insistiu antes de desligar. Quando Laura voltou para a sala, Manuela tinha terminado o quebra-cabeça e estava correndo para mostrar ao pai. Pai, a gente terminou e a Laura me ajudou. Marcelo se abaixou para examinar o trabalho, fazendo uma expressão exagerada de impressão. Uau, vocês duas são uma dupla imbatível.
Manuela pulou nos braços dele, rindo, e Marcelo a girou no ar. Laura observou a cena, sentindo aquele aperto familiar no peito. Ela estava se apaixonando, não só por Marcelo, mas por aquilo tudo. Pela rotina, pela sensação de pertencer, pela ideia de família. Depois que Manuela foi dormir, Laura e Marcelo se sentaram na varanda com taças de vinho. A noite estava fresca e a cidade brilhava lá embaixo como um campo de estrelas invertido. "A Manu te ama", Marcelo disse, quebrando o silêncio confortável. "Eu também amo ela", Laura respondeu. E era verdade. "Às vezes eu fico com medo", ele confessou olhando para a taça. "De quê? De que você perceba no que está se metendo e saia correndo", Marcelo disse, virando-se para encará-la. "Não é fácil, Laura. Ser madrasta, lidar com as questões de uma criança que perdeu a mãe tão cedo. Tem dias difíceis, tem birras, tem pesadelos, tem momentos em que ela chora pedindo pela Júlia e eu não sei o que fazer." Laura pegou a mão dele. "Eu sei que não é fácil. E eu não estou aqui esperando que seja. Estou aqui porque quero estar, porque vocês dois, vocês me fazem sentir algo que eu nunca senti antes." "O quê?" "Que eu sou suficiente", Laura disse, a voz embargada. "Que eu importo, que eu tenho um lugar no mundo." Marcelo puxou-a para um abraço e ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando. Quando se separaram, ele beijou-a. Foi um beijo lento, profundo, cheio de promessas não ditas. Mas então Marcelo se afastou, a expressão séria. "Laura, tem uma coisa que eu preciso te contar." O coração dela disparou. "O que foi?" "Eu recebi uma proposta de trabalho de uma empresa em Singapura. Querem que eu vá para lá por 6 meses, talvez 1 ano, para abrir um escritório da minha empresa lá." Laura sentiu o mundo parar. "Singapura", ela repetiu, tentando processar. "É uma oportunidade incrível. Financeiramente seria muito bom para a gente. E a Manu poderia conhecer outro país, aprender coisas novas." "E nós?" Laura perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "O que acontece com a gente?" Marcelo segurou o rosto dela entre as mãos. "Você vai comigo." Laura piscou, certa de que havia entendido errado. "O quê?" "Vem com a gente, para Singapura. Eu sei que é muito para pedir, eu sei que sua vida está aqui, mas..." Ele respirou fundo. "Eu não consigo imaginar fazer isso sem você. A Manu não consegue, e eu não quero tentar." "Marcelo, eu..." Laura começou, mas as palavras falharam. Ela pensou no trabalho que não a realizava, no apartamento alugado onde morava, na vida que havia construído, que era funcional, mas vazia. E então pensou em acordar em Singapura, em uma nova aventura, com Marcelo e Manuela ao seu lado. "Eu preciso pensar", ela disse finalmente. "Claro, sem pressão. Eu preciso dar a resposta até o fim do mês, então você tem tempo." Mas Laura sabia que tempo não era o problema. O problema era o medo. Medo de arriscar tudo. Medo de se decepcionar. Medo de não ser o suficiente. Ela passou os dias seguintes em um turbilhão de emoções. Conversou com Camila, que ficou chocada com a proposta, mas a incentivou a arriscar. Conversou com a chefe no trabalho, que disse que poderia pedir demissão e voltar se as coisas não dessem certo. E conversou consigo mesma nas noites insones, olhando para o teto do quarto vazio. No sábado, ela foi até o apartamento de Marcelo. Manuela a recebeu com um abraço animado. "Laura, você vai morar com a gente em Singapura?" Laura olhou para Marcelo, que deu de ombros envergonhado. Ela escutou a gente conversando. Ele explicou. "Eu quero muito que você vá", Manuela disse, segurando a mão de Laura. "Vai ser uma aventura e a gente vai estar junto." Laura se ajoelhou para ficar na altura da menina. "E se eu não for boa o suficiente? E se eu não souber cuidar de você direito?" Manuela franziu a testa, confusa. "Mas você já cuida de mim. Você me ajuda com a lição, faz tranças no meu cabelo, me dá abraços quando eu tô triste. Você é boa, Laura. Muito boa." As palavras da menina atingiram Laura como um soco no peito. Ela olhou para Marcelo, que a observava com esperança e medo misturados nos olhos.
Eu vou, Laura disse, e ao falar em voz alta, soube que era a decisão certa. Você vai? Marcelo perguntou como se não acreditasse. Eu vou para Singapura, com vocês, porque eu quero estar onde vocês estão, porque vocês são a minha família agora. Manuela gritou de alegria e pulou nos braços de Laura. Marcelo se juntou ao abraço e ali os três ficaram, chorando e rindo ao mesmo tempo. Uma semana depois, Laura pediu demissão. Foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Ela passou as semanas seguintes organizando tudo, vendendo móveis, avisando amigos e familiares. E em cada passo Marcelo estava ao seu lado, ajudando, apoiando, lembrando-a de que ela não estava sozinha. Na noite antes da viagem, eles jantaram na casa de Dona Cecília. A mãe de Marcelo preparou um banquete e no final da noite puxou Laura para um canto. Cuida do meu filho, ela disse segurando as mãos de Laura, e da minha neta. Eles precisam de você. Eu vou cuidar, Laura prometeu, com tudo que eu tenho. Dona Cecília a puxou para um abraço. Bem-vinda à família, querida. E naquelas palavras, Laura encontrou tudo o que sempre procurou. O voo para Singapura durou quase 24 horas com uma conexão em Dubai. Manuela dormiu a maior parte do trajeto, aninhada entre Laura e Marcelo, o ursinho de pelúcia apertado contra o peito. Laura, por sua vez, mal conseguiu fechar os olhos. Observava pela janela as nuvens infinitas, tentando processar a magnitude do que estava fazendo. Ela havia deixado tudo para trás: o emprego, o apartamento, a rotina conhecida. E agora estava a milhares de quilômetros de casa, voando em direção ao desconhecido. Mas quando olhava para Marcelo, que segurava sua mão mesmo dormindo, e para Manuela, que murmurava coisas ininteligíveis em sonhos, o medo diminuía, porque casa não era mais São Paulo, casa era onde eles estivessem. Chegaram a Singapura numa manhã ensolarada e quente. A umidade atingiu Laura assim que saíram do aeroporto, diferente de qualquer coisa que ela já havia experimentado. A cidade era um contraste impressionante de arranha-céus futuristas e vegetação tropical exuberante. Tudo era limpo, organizado, eficiente. O apartamento que a empresa havia providenciado para Marcelo ficava em um condomínio moderno perto do distrito financeiro. Tinha 3 quartos, uma sala ampla com vista para Marina Bay e uma cozinha equipada que fez os olhos de Laura brilharem. Manuela correu pelos cômodos, explorando tudo com a energia inesgotável de uma criança de 7 anos. Ah, este é o meu quarto? Ela gritou de um dos quartos. Tem uma janela enorme. Laura seguiu até lá e encontrou Manuela colada ao vidro, observando a cidade lá embaixo. É lindo, não é? Laura disse, se ajoelhando ao lado dela. É muito diferente de casa, Manuela observou. Mas eu gosto, porque você está aqui. Laura abraçou a menina, sentindo os olhos arderem. Marcelo apareceu na porta, observando as duas com uma expressão que Laura não conseguia decifrar completamente. Havia amor ali, mas também algo mais. Algo que parecia gratidão misturada com admiração. Vocês duas querem ajuda para desempacotar ou vão ficar aí admirando a vista o dia todo? Ele brincou. Vista, Manuela respondeu rindo. Os primeiros dias em Singapura foram uma adaptação. Marcelo começou a trabalhar imediatamente, saindo cedo e voltando tarde, exausto, mas animado com os desafios do novo escritório. Manuela foi matriculada em uma escola internacional, onde rapidamente fez amigos de diversos países. E Laura, pela primeira vez em anos, se viu sem uma rotina definida. Ela passava os dias explorando a cidade, conhecendo os mercados de rua, os jardins botânicos, as bibliotecas públicas, pegava Manuela na escola, ajudava com a lição de casa, preparava jantares para quando Marcelo chegasse. Era estranho não ter um emprego, não ter obrigações além de cuidar daquela pequena família. Mas também era libertador. Numa tarde de quinta-feira, enquanto esperava Manuela sair da aula, Laura recebeu uma mensagem de Camila. Era uma foto das duas juntas, tirada anos atrás, com a legenda:
Saudades, amiga. Como está a aventura asiática? Laura sorriu, digitando uma resposta. Mas antes que pudesse enviar, sentiu alguém sentar ao seu lado no banco. Era uma mulher de aparência asiática, por volta dos 40 anos, com um sorriso gentil. Desculpe incomodar, ela disse em inglês com sotaque singapuriano. Mas percebi que você sempre está aqui esperando. Sua filha também estuda nesta escola? Laura hesitou. Filha? A palavra ressoou estranhamente em seu peito. Não exatamente, ela é... Laura pausou sem saber como explicar. É complicado, a mulher riu. Famílias sempre são. Sou Lin. Meu filho está no mesmo ano que a sua... complicação. Laura riu também, relaxando. Sou Laura, e ela se chama Manuela. Lin e Laura conversaram até as crianças saírem, e aquilo se tornou rotina. Todos os dias elas se encontravam, conversavam sobre a vida, sobre os desafios de criar filhos em um país estrangeiro, sobre saudades de casa. Lin se tornou a primeira amiga de Laura em Singapura, e aquilo significava mais do que ela imaginava. À noite, quando Marcelo chegava, eles jantavam juntos os três. Manuela contava sobre a escola, sobre os amigos novos, sobre as coisas engraçadas que aconteciam. Marcelo falava sobre o trabalho, sobre as diferenças culturais no ambiente corporativo, sobre os planos de expansão, e Laura apenas ouvia, feliz por estar ali, por fazer parte daquilo. Numa sexta à noite, depois que Manuela dormiu, Marcelo levou Laura até a varanda. A vista de Marina Bay à noite era espetacular, com as luzes dos prédios refletindo na água. Você está feliz aqui? Ele perguntou, puxando-a para perto. Laura pensou antes de responder. Feliz. Quando foi a última vez que se permitiu ser genuinamente feliz? Estou, ela disse, assustadoramente feliz. Assustadoramente? Marcelo repetiu rindo. É que eu não estou acostumada com isso, com ter pessoas que se importam, com ter um propósito que não seja apenas sobreviver. Marcelo virou-a de frente para ele, segurando seu rosto entre as mãos. Você sempre teve um propósito, Laura. Só estava procurando no lugar errado. E onde é o lugar certo? Aqui, ele disse, tocando o peito dela, bem onde o coração batia. E aqui? Ele apontou para dentro do apartamento onde Manuela dormia. Com a gente. Laura sentiu as lágrimas escorrerem. Eram lágrimas boas, de alívio, de gratidão. Marcelo a beijou, e foi diferente dos outros beijos. Tinha uma intensidade nova, uma promessa. Eu te amo, ele disse quando se separaram. Eu sei que é cedo, eu sei que pode assustar, mas eu não consigo mais guardar isso. Eu te amo, Laura. Eu também te amo, ela respondeu sem hesitar. Tanto que dói. Eles ficaram ali, abraçados até tarde da noite. E quando finalmente entraram, Laura se sentiu mais em casa do que nunca havia se sentido em São Paulo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Houve dias maravilhosos, cheios de descobertas e risadas, passeios aos Gardens by the Bay, onde Manuela corria entre as árvores artificiais gigantes. Jantares em hawker centers, experimentando comidas de culturas diferentes. Fins de semana, explorando as ilhas vizinhas. Mas também houve dias difíceis. Dias em que Manuela chorava pedindo pela mãe que não conhecia direito. Dias em que Marcelo voltava do trabalho tenso e distante. Dias em que Laura se sentia perdida, sem saber se estava fazendo tudo errado. Numa dessas noites difíceis, depois de uma birra particularmente intensa de Manuela, Laura estava sentada no quarto escuro, questionando todas as suas escolhas. Marcelo entrou, sentando-se ao seu lado. Ela te ama, você sabe disso, né? Ele disse, quebrando o silêncio. Eu sei, mas às vezes eu sinto que não sou suficiente, que ela precisa de alguém que saiba o que está fazendo. Ninguém sabe o que está fazendo. Marcelo respondeu segurando a mão dela. Nem eu. Eu erro todos os dias. Mas o que importa é que a gente tenta. E você tenta, Laura, mais do que qualquer um que eu conheço. E se eu não for a pessoa certa para isso? Marcelo virou o rosto dela para encará-lo. Você é exatamente a pessoa certa. A Manu não precisa de perfeição.
Ela precisa de alguém que fique, e você ficou. Mesmo quando era difícil, mesmo quando tinha medo, você ficou. Laura se jogou nos braços dele, chorando todas as inseguranças que guardava. E Marcelo a segurou, sussurrando que estava tudo bem, que eles iam passar por isso juntos. No dia seguinte, Manuela acordou e foi direto para o quarto de Laura, trazendo o café da manhã que ela mesma havia preparado. Eram torradas queimadas e suco de laranja derramado, mas Laura recebeu como se fosse o maior presente do mundo. Desculpa por ontem, Manuela disse subindo na cama. Eu não queria gritar com você. Está tudo bem, Laura respondeu abraçando a menina. Todo mundo tem dias ruins. Você não vai embora, né? Manuela perguntou a voz pequena. Por causa de ontem? Laura segurou o rosto da menina, olhando nos olhos dela. Nunca. Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. E naquela promessa, Laura encontrou sua própria cura, porque pela primeira vez na vida não estava fugindo, estava ficando. 6 meses em Singapura se transformaram em 8, depois 10. O contrato de Marcelo foi estendido e nenhum dos 3 se opôs. A vida que haviam construído ali era boa, melhor do que boa, era plena. Laura começou a dar aulas particulares de português para expatriados brasileiros, algo que começou quase por acaso quando uma conhecida de Lynn pediu ajuda. Logo, ela tinha 5 alunos, depois 10, e pela primeira vez em anos estava fazendo algo que realmente a realizava. Ensinando de novo, vendo pessoas aprenderem, fazendo diferença. Manuela floresceu. Estava fluente em inglês agora, misturando palavras em português, inglês e até algumas expressões em mandarim que aprendia com os colegas. Tinha um grupo sólido de amigos e passava os fins de semana em festas de aniversário e passeios organizados pelas outras famílias da escola. E Marcelo, apesar do trabalho intenso, parecia mais leve, ria mais, se preocupava menos e sempre que chegava em casa, a primeira coisa que fazia era procurar por Laura e Manuela. Numa tarde de sábado, os 3 estavam em Sentosa Island, aproveitando a praia artificial. Manuela construía castelos de areia com a dedicação de uma arquiteta, enquanto Marcelo e Laura observavam de sob um guarda-sol. O sol estava intenso, mas a brisa do mar tornava tudo perfeito. Laura observava Manuela com um sorriso no rosto, pensando em como tudo havia mudado desde aquela noite fatídica no restaurante. A gente tem que voltar para São Paulo em algum momento, Marcelo disse, quebrando o silêncio confortável. Laura sentiu o estômago apertar. Ela sabia que aquilo era temporário, mas havia se permitido fingir que não era. Quando? Em 2 meses. O escritório aqui já está estruturado. Posso deixar alguém gerenciando. E a matriz precisa de mim de volta. E a Manu? Ela volta para a escola antiga. Reencontra os amigos. Volta para a rotina que conhece. Laura assentiu, mas algo pesava em seu peito. Singapura havia se tornado um refúgio, um lugar onde eles podiam ser apenas eles mesmos, longe de tudo e todos. Voltar significava enfrentar a realidade de novo. Marcelo percebeu a hesitação. E você, Laura? Volta com a gente? Ela olhou para ele surpresa. É claro que volto. Onde mais eu estaria? Marcelo pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu precisava ter certeza. Porque quando a gente voltar, as coisas vão ser diferentes. A gente vai ter que lidar com a realidade, com as pessoas perguntando, com a família, com tudo. E isso te preocupa? Me preocupa que você possa se arrepender, que você olhe para trás e perceba que largou tudo por nós e não valeu a pena. Laura soltou a mão dele e virou seu rosto para encará-la completamente. Havia tanta sinceridade em seus olhos que Marcelo sentiu o peito apertar. Marcelo Andrade, olha para mim. Eu larguei um emprego que me sugava a alma, um apartamento vazio e uma vida que não tinha sentido, e ganhei isso. Ela apontou para Manuela, que agora estava correndo atrás de uma gaivota, rindo alto. Ganhei você. Ganhei uma família. Como isso não valeria a pena?
Marcelo a puxou para um beijo suave e prolongado. Ali, naquela praia em Singapura, com o som das ondas ao fundo e Manuela brincando perto, selaram uma promessa silenciosa: voltar para São Paulo juntos, enfrentar o que viesse, como uma família. As semanas seguintes foram uma mistura de preparativos e despedidas. Laura se despediu de seus alunos, prometendo continuar as aulas online para quem quisesse. Alguns ficaram genuinamente tristes, e isso a tocou profundamente. Manuela se despediu dos amigos da escola com aquela dramaticidade característica das crianças que acham que nunca mais vão se ver, mesmo com a promessa de videochamadas e futuras visitas. E Marcelo passou o bastão do escritório para seu substituto, um jovem engenheiro talentoso que ele havia treinado nos últimos meses. Lin organizou um jantar de despedida na casa dela, reunindo todas as famílias que haviam se tornado próximas ao longo daqueles meses. Houve comida de diversos países, risadas, histórias constrangedoras e muitas promessas de manter contato. As crianças corriam pelo jardim enquanto os adultos conversavam na varanda, e Laura gravou aquela cena em sua memória. No final da noite, quando todos já haviam ido embora, e apenas Lin e sua família ficaram ajudando a arrumar, Lin puxou Laura para um canto. "Você mudou desde que chegou aqui", ela disse, segurando as mãos de Laura. "Está mais forte, mais segura, mais... você." "Singapura fez isso", Laura respondeu emocionada. "Não foi Singapura", Lin corrigiu balançando a cabeça. "Foi o amor. O amor tem esse poder de nos transformar, de nos curar." Laura abraçou a amiga, agradecendo silenciosamente por aquele encontro, por aquela amizade que havia sido âncora em terra estrangeira. No voo de volta, Laura observou Marcelo e Manuela dormirem lado a lado. A menina estava maior agora, as pernas mais compridas, o rosto perdendo aquela redondeza infantil. E Marcelo tinha alguns fios brancos novos nas têmporas, marcas do estresse do trabalho e da responsabilidade. Mas ambos pareciam em paz, respirando sincronizados, alheios ao mundo ao redor. E Laura percebeu que ela também estava em paz. Pela primeira vez na vida, não estava fugindo de nada, não estava se escondendo, estava simplesmente vivendo. Chegaram a São Paulo numa manhã chuvosa de março. A cidade os recebeu com o trânsito caótico de sempre, o cheiro de asfalto molhado, a garoa fina que molhava sem parecer molhar. Manuela reclamou do frio, enrolando-se no casaco e dizendo que já tinha esquecido como era sentir frio de verdade. Marcelo riu, ajeitando o gorro na cabeça dela. E Laura apenas respirou fundo, sentindo-se estranhamente em casa, mesmo depois de tanto tempo fora. Porque casa não era mais um lugar. Era aquelas duas pessoas ao seu lado. O apartamento de Marcelo estava exatamente como haviam deixado. Dona Cecília havia cuidado de tudo, mantendo as plantas vivas, arejando os cômodos, deixando a geladeira abastecida com o essencial. Ela os esperava na porta quando chegaram, e quando viu os três, seus olhos se encheram de lágrimas. "Meus amores, meus tesouros!" ela exclamou, abraçando Manuela primeiro, cobrindo o rosto da neta de beijos. Depois abraçou Marcelo, segurando o rosto do filho entre as mãos, como se quisesse memorizar cada detalhe. E, por fim, abraçou Laura, segurando-a por mais tempo que os outros, sussurrando um "obrigada por cuidar deles", que fez Laura se emocionar. "Também sentimos saudades, vó", Manuela disse, usando o apelido que havia adotado naturalmente para Dona Cecília. "Olha como você cresceu!" a avó exclamou. "E morena, tomou muito sol, né? Tinha praia lá, vó, e era quentinho todo dia." Eles passaram a tarde colocando a casa em ordem, desempacotando malas, reencontrando objetos que haviam deixado para trás. Manuela encontrou brinquedos antigos e reagiu como se fossem tesouros perdidos. Marcelo revisou correspondências acumuladas e fez algumas ligações necessárias. E Laura simplesmente circulou pelo apartamento, reaprendendo aqueles espaços, encontrando seu lugar ali. Quando a noite chegou,
Dona Cecília se despediu, não sem antes puxar Laura para um canto. Precisamos conversar em breve, ela disse, com um sorriso misterioso. Sobre o quê? Sobre casamento, querida. Sobre fazer as coisas certas. Laura corou, mas sorriu. Dona Cecília era direta, mas amorosa, e aquilo a reconfortava. Na segunda-feira, Manuela voltou para a escola antiga. Laura a acompanhou até o portão. E foi estranho ver a menina entrar naquele prédio familiar depois de tanto tempo longe. Mas Manuela estava animada, ansiosa para reencontrar os amigos, para contar sobre Singapura, para mostrar as fotos e os souvenirs que havia trazido. Quando Laura voltou para o apartamento, encontrou Marcelo na sala, ainda de pijama, tomando café e mexendo no notebook. "Não vai trabalhar?" ela perguntou, servindo-se de uma xícara também. "Vou, mas depois. Queria ficar um pouco aqui, curtir a manhã, aproveitar que você está aqui." Laura sentou-se ao lado dele no sofá, apoiando a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por um tempo, apenas apreciando o silêncio, a tranquilidade, a presença um do outro, até que Marcelo quebrou o silêncio. "Laura, tem uma coisa que eu preciso te falar." Ela ergueu a cabeça, olhando para ele. "Tá tudo bem?" "Tá. Melhor do que bem, na verdade." Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando. "A gente passou quase um ano juntos, morando juntos, criando a Manu juntos, vivendo como uma família, e eu não consigo mais imaginar minha vida sem você." "Eu também não," Laura disse, sentindo o coração acelerar. Marcelo se levantou e foi até o quarto. Laura ficou no sofá, confusa, até vê-lo voltar com uma pequena caixa de veludo nas mãos. As lágrimas vieram antes mesmo dele se ajoelhar na frente dela. "Eu comprei isso em Singapura," ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, com um diamante pequeno, mas brilhante. Estava esperando o momento certo, mas percebi que não existe momento certo. Existe só agora. Nós. Isso que a gente construiu. Ele segurou a mão dela. "Laura, você quer se casar comigo?" Laura cobriu a boca com a mão livre, incapaz de falar por alguns segundos. "Sim." Ela finalmente conseguiu dizer. "Sim, eu quero." Marcelo colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo. E naquele momento, tudo fez sentido. Laura ainda estava processando o pedido de casamento quando ouviu a porta se abrir. Era a Manuela, que havia esquecido a lancheira. A menina parou no meio da sala, olhando para os dois, para Laura ainda com lágrimas nos olhos, para o anel que brilhava em seu dedo, e então seus olhos se arregalaram. "O que aconteceu?" ela perguntou, largando a mochila no chão. Marcelo olhou para Laura, que assentiu sorrindo. Ele se virou para a filha. "A Laura aceitou se casar comigo." Manuela ficou completamente imóvel por 3 segundos. Depois gritou tão alto que Laura teve certeza de que os vizinhos ouviram. "Vocês vão casar?" "Vamos," Laura confirmou, abrindo os braços. Manuela correu e se jogou nela com tanta força que quase a derrubou do sofá. Marcelo se juntou ao abraço e os 3 ficaram ali, um emaranhado de braços, lágrimas e risadas. "Espera, espera." Manuela se afastou de repente, olhando séria para Laura. "Isso quer dizer que você vai ser minha mãe? Minha mãe de verdade?" Laura sentiu o coração apertar. Ela olhou para Marcelo, que assentiu encorajadoramente, depois de volta para Manuela. "Se você quiser que eu seja." "Se eu quiser." Manuela repetiu como se a pergunta fosse absurda. "Eu quero! Eu sempre quis, desde aquele dia no restaurante." "No restaurante?" Laura perguntou, confusa. Manuela assentiu, animada. "Quando eu vi você sozinha naquela mesa, tão bonita, mas tão triste, eu olhei para o meu pai e pensei, ela seria perfeita para a gente, e eu estava certa." Marcelo riu, limpando as próprias lágrimas. "Você sabia que eu estava olhando para ela o tempo todo?" "Claro que eu sabia." Manuela revirou os olhos. "Você não parava de olhar, e quando eu fui lá falar com ela, você ficou todo vermelho." "Eu não fiquei vermelho." Marcelo protestou, mas estava corando agora. "Ficou sim," Laura e Manuela disseram ao mesmo tempo, e então as 3 caíram na risada. Manuela pegou a mão de Laura, examinando o anel com admiração. "É lindo! Posso mostrar para a vó?" "Pode."
Laura disse. Aliás, ela já sabe, ou pelo menos suspeita. A avó sempre sabe de tudo, Manuela declarou pegando o celular para ligar. Vó, a Laura e o papai vão casar. Você acredita? Laura observou a menina falar animadamente ao telefone, gesticulando como se Dona Cecília pudesse vê-la. Marcelo se aproximou, envolvendo Laura pela cintura. Obrigado, ele disse baixinho. Por quê? Por dizer sim, por ficar, por amar ela como se fosse sua. Eu não amo ela como se fosse minha, Laura corrigiu. Eu amo ela porque ela é minha, do mesmo jeito que você é meu. Vocês dois são minha família. Marcelo a beijou, e era um beijo cheio de promessas. Promessas de amanhãs, de desafios enfrentados juntos, de amor que não acabaria. Dona Cecília chegou 20 minutos depois, ofegante como se tivesse corrido todo o caminho. Ela abraçou Laura com tanta força que tirou o ar de seus pulmões. Eu sabia desde o primeiro dia que vocês eram perfeitos um para o outro. Mãe, você nem estava lá no primeiro dia, Marcelo apontou. Não precisa estar presente para saber das coisas, Dona Cecília rebateu. Mãe sabe, mãe sempre sabe. Ela examinou o anel, aprovou com entusiasmo e então se virou para Marcelo com uma expressão séria. E quando vai ser o casamento? A gente acabou de ficar noivo, mãe. E daí? Não pode perder tempo, a vida é curta. E eu quero ver meu filho casado de novo antes de eu morrer. Você tem 65 anos e saúde de ferro, Marcelo disse rindo. Não vai morrer tão cedo. Ainda assim, vocês têm que marcar logo. Laura olhou para Marcelo, que deu de ombros. Que tal daqui 3 meses? Laura sugeriu. Tempo suficiente para organizar, mas não tanto que a gente fique ansioso demais. 3 meses é perfeito, Marcelo concordou. Eu vou ser da minha, Manuela gritou, pulando. Claro que vai, Laura garantiu. A da minha mais linda. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão. Laura descobriu que planejar um casamento era mais complicado do que imaginava, mas Dona Cecília assumiu o comando com uma eficiência militar. Ela conhecia todos os melhores fornecedores, tinha opiniões fortes sobre flores e bolos e não aceitava nada menos que perfeição. Manuela participou de tudo, escolheu o próprio vestido, um modelo vermelho com um laço enorme nas costas que a fez parecer uma princesa. Ajudou Laura a escolher o vestido de noiva, dando opiniões sinceras demais sobre cada modelo. E ensaiou a caminhada pelo corredor até conseguir fazer sem tropeçar. Camila, quando finalmente descobriu sobre o noivado, gritou tão alto pelo telefone que Laura teve que afastar o aparelho do ouvido. Eu sabia que tinha alguém. E é o cara do encontro às cegas que deu errado? Tipo, o universo consertando as coisas? Mais ou menos isso, Laura disse sorrindo. Eu vou ser madrinha, né? Porque se você não me escolher como madrinha, nossa amizade acaba aqui. Você é minha única amiga próxima, Kemi. Claro que vai ser madrinha. O dia do casamento chegou num sábado ensolarado de junho. Laura acordou na casa de Camila, onde havia passado a noite, seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Ela estava nervosa, as mãos tremendo, enquanto Camila a ajudava a se arrumar. O vestido era simples, mas elegante, sem exageros, exatamente como Laura queria. O cabelo estava preso em um coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem era leve, natural. Você está linda, Camila disse, com lágrimas nos olhos. Ele vai morrer quando te ver. Para de chorar, você vai borrar a maquiagem. Não consigo, é muita emoção. Minha melhor amiga casando. O casamento seria pequeno, apenas família e amigos próximos, em um jardim alugado na Zona Sul. Quando Laura chegou, escondida para que Marcelo não a visse, Dona Cecília correu até ela. Minha filha, ela disse, e Laura percebeu que era a primeira vez que ela a chamava assim. Você está radiante. Estou nervosa, é normal. Mas olha para mim. Dona Cecília segurou o rosto de Laura entre as mãos. Meu filho te ama, a Manuela te ama, e você merece esse amor, merece essa família,
Não esquece disso nunca. Laura abraçou a sogra, sentindo-se acolhida de uma forma que nunca havia experimentado antes. A música começou e era a hora. Camila entrou primeiro, seguida por Manuela, que levava as alianças em uma almofadinha de cetim. A menina estava séria, concentrada, fazendo tudo direitinho. E então foi a vez de Laura. Ela não tinha pai para levá-la até o altar, mas não se sentiu sozinha, porque lá na frente estava Marcelo, lindo de terno azul marinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem vergonha nenhuma. E ao lado dele estava Manuela, acenando discretamente com um sorriso enorme. Laura caminhou devagar, gravando cada detalhe. As flores brancas decorando as cadeiras, os amigos sorrindo, Dona Cecília chorando abertamente e Marcelo esperando por ela. Quando chegou ao altar, Marcelo pegou suas mãos. "Você está a coisa mais linda que eu já vi", ele sussurrou. "Você também", ela respondeu. A cerimônia foi curta, mas emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Marcelo foi primeiro. "Laura, quando você entrou na minha vida, eu estava apenas sobrevivendo, cuidando da Manu, trabalhando, seguindo em frente porque era o que eu tinha que fazer. Mas você me lembrou do que é viver de verdade, do que é rir, sentir, amar. Você completou nossa família de um jeito que eu nem sabia que estava incompleto. E eu prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz." Laura tinha preparado votos, mas quando chegou sua vez, esqueceu tudo. Apenas falou o que o coração mandava. "Marcelo, eu passei tanto tempo achando que não merecia ser amada, que não era suficiente. E então, aquela noite no restaurante, quando eu estava no meu pior momento, sua filha apareceu e perguntou: 'Podemos ficar?' E vocês ficaram. E me mostraram que eu sempre fui suficiente, que eu sempre tive valor. Eu prometo amar vocês dois com tudo que eu sou, hoje e sempre." Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Marcelo a beijou sob aplausos e gritos. E então, Manuela correu e se juntou ao abraço. E os três ficaram ali, unidos, completos. Na festa, Manuela não largou de Laura o tempo todo. Dançaram juntas, riram juntas, comeram bolo juntas. E quando chegou a hora de Laura jogar o buquê, ela chamou todas as mulheres solteiras, mas no último segundo se virou e entregou as flores diretamente para Manuela. "Para você guardar", ela disse, "até o dia que você casar também." Manuela abraçou o buquê como se fosse o maior tesouro do mundo. Mais tarde, quando a festa estava terminando e alguns convidados já haviam ido embora, Laura encontrou Manuela sentada sozinha em um banco, olhando as estrelas. "Tá tudo bem?" Laura perguntou, sentando ao lado dela. "Tá, só tô feliz. Feliz de verdade." "Eu também." "Laura? Sim? Posso te chamar de mãe agora?" Laura sentiu os olhos arderem. "Você sempre pôde. Então, obrigada, mãe, por escolher a gente, por ficar." Laura puxou Manuela para um abraço e ficaram assim até Marcelo aparecer, estendendo a mão. "Vem, vocês duas, vamos para casa." E eles foram, juntos, como sempre seriam. Uma família que o destino juntou na noite mais improvável, que o amor cimentou e que nada jamais separaria.